Bom, pessoal, saindo do comando centragem, tá? A gente vai para o comando centro interno, tá bom? Isso daqui, basicamente, tá bom? É do jeito que a foto tá mostrando aqui, né? Centro interno e o eletrodo aqui na forma redonda, pode ser quadrado também, tá bom? O que a gente subentende aqui? O centro interno, em qual sentido? Você quer no sentido de X ou no sentido de Y, né? Automaticamente clicando, habilitando aqui, ele habilita esse percurso aqui também, tá bom? Na verdade, como que seria feito o cálculo aqui, pessoal? Um exemplo, se você tem um percurso, se você tem um eletrodo na medida, no diâmetro de 20, um exemplo, você deixa esse eletrodo no centro do furo. Esse furo tem um diâmetro de 100, tá bom? Automaticamente, o que eu faço aqui? Eu faço a seguinte conta, tá? Aqui, ó, se você clicar aqui, ele vai abrir essa tela automaticamente. Se você clicar aqui no meio, ele vai abrir uma calculadora, tá bom? Então, se o meu diâmetro tem um valor de 100 milímetros, tá bom? Automaticamente, eu vou descontar desse valor o quê? 100 milímetros. Eu vou descontar o valor de quem? Vamos lá. 100 menos 20, que é o valor do diâmetro do eletrodo, vai dar 80 milímetros, tá bom? Tudo isso daqui eu vou lá, eu ainda pego e desconto uns 10 milímetros de segurança, tá bom? Que é para o eletrodo não colidir, tá bom? Isso daqui eu vou lá e eu posso jogar esse valor direto aqui, não preciso dividir por 2 não, tá bom? Clica aqui 70, tá? Eu dou um OK. Opa, agora para sair aqui. Vamos lá. Entrou, agora o comando entrou. 70 milímetros. No OK aqui, 70 percurso em x70, tá bom? Então, pressupondo que esse diâmetro é 100 e esse diâmetro aqui é 20, tá bom? E uns 10 milímetros aí de tolerância aí pra gente não colidir o eletrodo. O eletrodo eu vou exatamente deixar ele no centro da peça, tá bom? Então, 2 milímetros aí de tolerância, para mais, para menos, tá bom? Eu vou deixar ele posicionado manualmente, tá bom? E eu vou executar esse comando. Profundidade, basicamente, eu não preciso, porque eu vou deixar o eletrodo na onde? Já numa posição dentro do diâmetro externo, tá bom? Que seria esse diâmetro aqui, ó, ok? E a sensibilidade, já foi falado, tá ok? Do ciclo start, automaticamente ele vai fazer pra gente aí o ciclo. Como esse zerar eixo está habilitado, quando ele finalizar o ciclo, automaticamente o valor em x vai estar zero, ok? Se você quiser repetir o comando com ele desabilitado, ele vai executar todo o comando novamente, tá? Só que ele não vai zerar os eixos. Então, a medida que tiver aqui, vamos supor que esteja uma medida no valor que a gente tirou a prova real, ele foi lá e tirou, ficou uma diferença de 8 milésimos. Isso aí é normal acontecer, tá bom? Aí o que acontece? Nesse comando de 8 milésimos, eu sei que deu diferença de uma centragem para outra desse valor. Eu venho nesse comando meio e peço para ele aplicar a metade do comando do que está no valor que está em x. Tá? E eu clico aqui, ó. Eu posso até deixar aqui em zerar eixos, tá bom? Quando eu der um play aqui no ciclo start, tá bom? Automaticamente a máquina vai posicionar no valor da metade, que é 4 milésimos, tá bom? E aí você vai lá direto e você pode chegar e zerar, tá bom? Se você fizer isso daí com zerar eixos habilitado, né? O que vai acontecer com a máquina? Automaticamente ela vai posicionar no valor de 4 milésimos e já vai zerar o eixo da máquina, tá bom? Então, isso aqui é para mim tirar a prova real. Opa, centro interno, ok? O mesmo comando você pode fazer no eixo Y, tá bom? Às vezes você tem um furo quadrado que é retangular, tá bom? Não é quadrado, mas é retangular. E ele tem diferença de medidas. Então, mesma coisa. Tem 200 milímetros aqui no eixo Y, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento lá, tá bom? 200, subtraio a medida do diâmetro do eletrodo, mais uns 10 milímetros de segurança, tá? Opa, ficou aqui tudo... Vamos lá, 200 menos 20 menos 10
tá? 170. Dou um OK, esse valor entra aqui, dou um OK novamente, tá bom? Esse valor entra aqui, eu posso apertar o ciclo Start, ok? E sim, habilito zerar eixos antes de fazer o comando, tá bom? O comando de centro interno, basicamente, eu tenho que posicionar o eletrodo ali no meio primeiro, para depois executar o comando, tá bom? Comando de centro externo, tá bom? Aqui é a mesma coisa que o centro interno, tá? Só que ao invés de eu acabar descontando medida, eu acrescento medidas, tá ok? Então eu tenho o sentido de X e o sentido de Y, tá bom? Você pode fazer os dois automaticamente também, tá bom? Então vamos pressupondo que eu vou fazer só o sentido de X, né? Mas, tá? A peça minha tem 120 milímetros de extensão em X. Meu eletrodo tem os mesmos 20 milímetros, tá? Eu vou fazer essa conta de cabeça. Então 120 da peça em X mais 20 do eletrodo são 140, mais 10 milímetros de segurança, eu coloco aqui 150, tá bom? Eu posso jogar a conta aqui direto, ok? A profundidade aqui eu sou obrigado a colocar, porque quando eu posiciono o eletrodo no meio da peça, automaticamente o eletrodo está acima da peça. Então, do ponto que ele tiver, ele vai deslocar. Por que 150? Então, do ponto que ele está, ele vai deslocar 75 para sair fora da peça, né, do perímetro da peça, da área da peça, né? E automaticamente ele vai acrescentar uma profundidade relativa, que é relativa ao ponto que ele foi iniciado. Então eu coloco aqui, deixo o eletrodo próximo, e eu vou colocar aqui, na minha experiência, 5 milímetros, tá? Ele já não aceitou menos 5, porque automaticamente ele já entende que a profundidade ele tem que descer, tá bom? E dou um ciclo start. Então o eletrodo vai deslocar 75 milímetros em X+, vai descer 5 milímetros para baixo, tá bom? Vai tocar nessa face da peça, vai voltar, tá bom? Vai do ponto que ele estava, vai jogar 75 milímetros para o outro lado, tá ok? E vai fazer 5 milímetros para baixo na profundidade e vai tocar nessa face da peça. Automaticamente ele vai retornar e vai parar no meio, né? Que foi a medida que exatamente que ele encontrou, ok? E como o zerar eixo está habilitado, automaticamente quando ele terminar o ciclo vai estar zerado aqui o eixo X, tá bom? Se você quiser repetir o comando e desabilitar o zerar eixos, tá bom? É de grande valia. Lembrando que o eletrodo é sempre ótimo, está bem limpo, tá bom? Com algodão, um álcool isopropílico, tá bom? Não pode ter dielétrico nele, que o dielétrico rouba algumas medidas aí, ok? E fazer isso sempre com o eletrodo e a peça bem secos, né? Ok? Basicamente, esse comando centro externo seria basicamente isso, tá bom? O zerar eixos, se eu clicar em zerar eixos e der um start, que ele não aparece para mim, tá bom? Mas se eu clicar em zerar eixos, ele vai me perguntar se eu quero, se é isso que eu realmente quero. Se eu falar que sim, ele vai zerar os três eixos, X, o Y e o Z, ok? E o último aqui, alinhamento por faísca, tá bom? Isso daqui é para mim alinhar o eletrodo, ao invés de alinhar pelo relógio, via relógio, né? Automaticamente clica aqui em alinhamento por faísca, dou um ciclo start, já aproximo o eletrodo da peça, e conforme o faiscamento desse eletrodo na peça, eu vou alinhando ele, ok? Já tá os dados aqui, número 101, tá? Isso aqui a gente nem mexe, tá bom? Porque aqui já tá ótimo, tá bom? Lembrando que tem que fazer isso com a porta fechada, tá? Ou inibir aí o tanque, a bomba da máquina, tá bom? Mas não abrir os registros, porque senão vai encher o tanque e vai mergulhar a sala aí de elétrico, ok? Basicamente essa tela finalizando é isso daqui, tá bom, pessoal? Obrigado.